Oi, sétimo ano, tudo bem? A professora está gravando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre aquela atividade prática passada na última aula, certo? Aquela atividade era uma simulação do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Primeiramente, vocês têm que compreender que o efeito estufa é um fenômeno natural, ele existe, certo? E ele é responsável por manter o nosso planeta quentinho. Então, o fenômeno do efeito estufa é bom, ele não é ruim. O que é ruim, na verdade, é aumentar esse efeito estufa, é deixar o nosso planeta superaquecido, certo? Eu vou explicar mais um pouquinho para vocês o que seria isso. Aqui está o nosso planeta Terra. Ó, Brasil. E o que acontece? Vocês sabem que o nosso planeta, ele tem uma camada que é invisível aos nossos olhos, né? Que se chama atmosfera, certo? Quando a gente vê assim fotos ou a Terra em vídeos, a gente consegue ver uma camada branquinha, né? Quando a Terra está sendo vista do espaço. Então, essa atmosfera, ela tem uma função muito importante. Ela consegue refletir os raios solares, né? A radiação do Sol. Veja, eu peguei uma laranja para ser um exemplo do nosso Sol, que é a nossa estrela mais próxima. Então, a nossa Terra recebe calor da nossa estrela mais próxima, que é o Sol. Ela está numa distância adequada do Sol, né? Então, ela não está nem tão próxima a ponto desse Sol superaquecer o planeta, deixar ele muito quente e impossibilitar a vida. E ela também não está muito distante a ponto de não conseguir receber muito calor e ficar um planeta gelado. Ela está numa distância adequada. Então, o Sol ele vai emitir, através da irradiação, a radiação do calor e a Terra vai receber, certo? Isso é muito interessante. Por quê? Porque vocês estão vendo que aqui estão os continentes e toda essa parte aqui em azul seriam nossos oceanos, nossos mares, e ele é água líquida, água em estado líquido. Por que isso é muito importante? Se a Terra estivesse muito próxima do Sol, o Sol ia aquecer toda essa água ia evaporar. Se ela estivesse muito afastada do Sol, a água, que aqui está em estado líquido, poderia se resfriar a ponto de congelar. Porém, ela está numa distância, adequada, e essa distância permite que exista água nos 3 estados no nosso planeta, e principalmente no estado líquido. Isso é muito importante, porque, de acordo com as teorias mais aceitas para a origem da vida na Terra, a vida surgiu no meio líquido, surgiu nos nossos oceanos. E, além disso, nós sabemos que todos os seres vivos dependem da água em estado líquido para a sua sobrevivência. Então, é esse fenômeno de água em estado líquido que permite a vida acontecer no planeta Terra. Por isso que o planeta Terra é tão especial, certo? Mas então, voltando a falar da atmosfera, aquela camada, que não é visível aos nossos olhos, que existe ao redor do nosso planeta. Qual a importância dela? Ela tem a função de refletir os raios do Sol. Então, o Sol começa a mandar a radiação, certo? Que vai atravessar o vácuo, através de ondas e atinge o nosso planeta. E a nossa atmosfera, ela faz o seguinte, um pouco dessa radiação ela manda de volta para o espaço, ela reflete e manda de volta para o espaço. Outro pouco dessa radiação é absorvida pelo planeta, e aí se transforma no calor. Então, se toda a radiação fosse absorvida, nosso planeta ficaria muito quente. Então, essa atmosfera já faz esse processo de refletir um pouco e absorver um outro pouco. E no que ela absorve, ela deixa então o nosso planeta aquecido. Uma temperatura média de 15 graus, 18 graus. E isso é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos no nosso planeta, certo? Se não acontecesse esse processo, se não tivesse essa atmosfera, não tivesse o efeito estufa, que é um nomezinho como se, como se assemelhasse a uma estufa de plantas, onde mantenha o aquecida esse planeta, uma estufinha que mantém o calor retido ali dentro. Se não houvesse esse efeito estufa, o nosso planeta seria muito frio.
e algumas, né, espécies não sobreviveriam ou não até desenvolveriam no nosso planeta. Então, isso que é importante. O efeito estufa, ele regulariza a temperatura, deixando uma temperatura mais amena. O nosso planeta fica aquecidinho e assim a vida pode acontecer das mais diversas formas. Mas, qual é o problema do efeito estufa? Quando a gente fez a atividade prática que vocês colocaram o alumínio, né? O alumínio é um bom condutor de calor, já aprendemos isso. Então, o alumínio deixou aquele calor da lâmpada ou do sol, ele deixou retido na caixa, né? E ao colocar o papel filme, aí mesmo que esse calor ficou ali trancadinho dentro da caixa. E o que vocês fizeram depois? Compararam a temperatura de fora, né, do ambiente, com a temperatura da caixa e viram que a caixa estava mais aquecida. É uma simulação do efeito estufa, como se o papel alumínio e o papel filme, né, fosse a nossa atmosfera, que não deixasse sair, né, que não deixasse escapar o calor, certo? Para o meio externo. Então, isso que é importante que vocês entendam. O efeito estufa, ele existe, ele é importante sim, ele mantém a temperatura do nosso globo terrestre né, mais amena. Mas o que está acontecendo? Alguns gases têm a propriedade de reter esse calor. Alguns gases como o gás carbônico, dióxido de carbono, né? E também temos o ozônio, o metano e os CFCs, que são outros gases também responsáveis pelo efeito estufa. Nós poderíamos dizer que esses gases, eles têm a capacidade de manter essa radiação dentro do nosso planeta. E aí superaquece o nosso planeta, né? Ele deixa o efeito estufa mais, a palavra, ele aumenta o efeito estufa, ele deixa o efeito estufa mais perigoso, porque acontece que quando você aquece esse planeta mais do que essa temperatura de 15 graus, que é a temperatura mais ou menos estável do nosso planeta, em algumas regiões acontece o degelo das calotas polares, né? E aí, consequentemente, nós temos um aumento do nível dos oceanos. Consequentemente, existe uma regulação no oceano entre água doce e água salgada. E nós vamos desregular essa concentração. A vida marinha é afetada. O ciclo da água é afetado, né? Porque nós temos uma quantidade já, um ciclo de uma quantidade de água que evapora, uma quantidade de água que se condensa, precipita-se novamente na forma de chuva. E nós tendo o degelo, vai ter mais águas evaporando, mais águas precipitando, né? Então, nós temos esse descontrole, desequilíbrio no ciclo da água. Além disso, nós temos que perceber que, quando a gente está falando de aumentar o nível de CO2 no ambiente, a gente está falando da queima de combustíveis fósseis. São combustíveis de origem fóssil, normalmente petróleo e carvão. Eles são combustíveis, né? São minerais que demoraram muito tempo para ser, milhões de anos, para ser fabricado no nosso planeta. Ele vem da morte de seres vivos, sejam plantas, sejam animais, e são compactados no solo e vai passando sedimentos por cima, né? E aí ele é criado no nosso meio ambiente, está ali natural. O homem descobriu e ele começou a usar esse carvão e esse petróleo para transformar em combustíveis e está fazendo a queima dele. As termoelétricas, por exemplo, utilizam a queima do carvão para aquecer a água e essa água poder, através do seu vapor, gerar uma turbina e aí sim transformar a energia cinética em energia elétrica. Então, é um tipo de recurso que se usa muito, as termoelétricas, e usa muito carvão. Durante muitos anos, né, depois da Revolução Industrial, nós utilizamos. Além disso, também utilizávamos carvão nos trens,
para fazer a locomotiva a vapor ela poder andar. Então, durante muitos anos, utilizou-se a queima desse carvão e esse carvão foi colocado na nossa atmosfera. O processo, né, de efeito estufa, ele não é atual, ele já vem de muitos anos atrás e nós precisamos regularizá-lo. Nós não podemos continuar queimando combustíveis, aumentando o nível de CO2, porque terá consequências e consequências muito sérias. Nós alteraríamos todo o clima do nosso planeta todo. E também, depois, né, do carvão, nós temos a revolução do petróleo e é atualmente a base de quase todos, né, os nossos meios de transporte. É o petróleo. Desde o avião, do navio, e ele vai sendo utilizado em grande escala, em grande quantidade. Também é um combustível fóssil, vem dos restos de animais, né, que são sedimentados, e demora um processo de milhões de anos para se fabricar, para se ter o petróleo. Portanto, na verdade, ele não é nem fabricado, né? Ele é criado na natureza através de um processo natural. Então, é milhões de anos. É uma energia que não é renovável, é um combustível que não tem como se renovar. Você utiliza o petróleo, refina, né? Pega o petróleo em estado bruto, refina, transforma ele, por exemplo, gasolina ou diesel, e você coloca no seu carro, no seu meio de transporte e vai trabalhar, você queima literalmente essa gasolina e, consequentemente, libera o CO2 para o nosso planeta. Lembrando que esse CO2, ele tem a capacidade de reter esses gases, essa radiação solar. Ele tem a capacidade, então, de reter o calor dentro do nosso planeta, sem voltar para o espaço. E isso causa um superaquecimento do nosso planeta. Então, é um ciclo, né? Quando você tá pegando esse carbono da molécula do CO2, né? E você tá botando ele novamente no meio ambiente, você tá desregulando também o ciclo do carbono, certo? Então, esse efeito estufa, ele é agravado nesse sentido. Essa é a importância de vocês saber a relação das máquinas térmicas, que é o nosso próximo conteúdo, com os combustíveis fósseis e com o nosso meio ambiente. É uma relação, não tem como trabalhar separado. As máquinas térmicas, elas surgiram, transformaram a nossa sociedade, foi super importante, é um avanço tecnológico, só que nós já temos tecnologias novas e ainda estamos utilizando máquinas que trabalham com combustíveis fósseis. E esse é a nossa questão. O problema ambiental que pode ser desencadear devido a esse nosso consumo de combustíveis fósseis. Tá bom? Um beijo. Próxima aula a gente vai trabalhar sobre máquinas térmicas.